Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Direto para Brasília, a primeira turma do Supremo formou maioria para tornar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro réu por coação à justiça. Repórter Vitória Abel chegando com as informações. Ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia para que o processo criminal contra o parlamentar seja iniciado. É isso, Vitória? Boa noite para você. Muito bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, isso mesmo, mas de toda forma já está formada a maioria na primeira turma, portanto, denúncia aceita contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que deve então começar a responder em breve como réu no Supremo Tribunal Federal por uma tentativa de coação de um processo eleitoral. Essa tinha sido a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro. De acordo com Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, Eduardo Bolsonaro teria agido ali em conjunto com autoridades americanas para prejudicar não só a economia brasileira com a imposição de tarifas, mas também com sanções contra autoridades brasileiras, como a dificuldade de emissão de vistos para ministros do STF, também da esplanada dos ministérios, além, é claro, da Lei Magnitsky, que também foi imposta contra os ministros do Supremo. De acordo com Paulo Gonet, Eduardo Bolsonaro fez isso para tentar impedir o andamento do processo contra o seu pai, Jair Bolsonaro, do processo que acabou acusando e condenando Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e também organização criminosa. Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais, se defendeu, disse que em nenhum momento ele quis defender o pai dele ou impedir o processo contra o pai dele, mas sim ele estava buscando anistia para todos aqueles que participaram do 8 de janeiro de 2023. Vamos ouvir. É impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, tarifa e outras ações da administração Trump, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, nem tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. E o primeiro a votar na primeira turma do STF, nesse caso de Eduardo Bolsonaro, foi Alexandre de Moraes, que é relator desse caso. E no parecer, Alexandre de Moraes disse o seguinte, que Eduardo Bolsonaro insistiu na estratégia de ameaçar gravemente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, Flávio Dino acompanhou o voto de Alexandre de Moraes, depois Cristiano Zanin também, e agora, portanto, falta o voto de Carmen Lúcia. Lembrando que essa votação está acontecendo no plenário virtual da primeira turma, portanto, eles podem votar em casa durante a madrugada, durante o final de semana, mas o prazo máximo para essa votação finalizar é no dia 25 de novembro. A gente pontua novamente, por enquanto, Eduardo Bolsonaro ainda não está sendo julgado no STF. A denúncia foi aceita e quando terminar essa votação em plenário, aí sim se inicia o processo de fato com Eduardo Bolsonaro como réu no STF. Tiago. Sem dúvida. Vitória Abel, então o Supremo já tem maioria, mas como a Vitória explicou, ainda há um prazo para terminar essa votação. Bom trabalho para você. Você volta daqui a pouquinho. Vou chamar já os nossos comentaristas, a Deise Siocara entrando aqui nos estúdios, no nosso telão, o Cristiano Vilela. Deixa eu começar pelo Vilela, Deise. Deixa eu perguntar para ele uma questão técnica em relação à área da justiça, Vilela, boa noite para você, bem-vindo. O que acontece a partir de agora? Assim que a maioria já foi formada, assim que esse julgamento for encerrado, como é que começa esse processo? Ele tem, claro, direito a um advogado, ele vai ter que indicar um advogado, ele tem que voltar ao Brasil para responder a esse inquérito, essa investigação, é isso? Ótima noite a você, a Deise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, a partir desse momento, o deputado Eduardo Bolsonaro vai se tornar réu
e vai efetivamente passar a responder a uma ação penal. Nesse sentido, será possível a apresentação de uma defesa prévia, de uma defesa efetiva, elencar eventualmente meios de prova que ele queira exercer a sua defesa, se utilizar na sua defesa com a oitiva de testemunhas, com pessoas que poderão ser ouvidas e poderão corroborar com a linha da sua defesa, com a sua argumentação, que, de acordo com a reportagem que foi produzida aqui pela equipe da Jovem Pan, a fala de Eduardo Bolsonaro vai no sentido de que não houve crime, de que, de fato, seria, inclusive, um crime impossível de ser colocado, o que eu vejo que a argumentação dele é uma argumentação bastante correta. Eu não vejo capacidades de uma figura, de um deputado, de um brasileiro ter coagido as instituições brasileiras nesse momento. Isso seria, ao meu ver, um crime absolutamente impossível. Um parlamentar, naturalmente, ele faz a sua defesa, a defesa das suas teses. Isso faz parte da democracia, inclusive para falar besteira, inclusive para falar coisas que não devem ser levadas em prática, não devem ser levadas em consideração. Eu vejo que, nesse sentido, assiste razão ao parlamentar. Agora, tudo isso vai ter que ser aprovado, vai ter que ser justificado, no curso do processo, onde ele, através de uma defesa técnica, por advogado, vai ter que trazer esses elementos que serão apreciados pelo STF. É uma questão totalmente atípica, né? Porque ele está atuando fora do Brasil, corre esse risco de perder o mandato parlamentar. De qualquer forma, o Supremo continua, como a gente fala aqui, né, no encalço, no caso dele, né? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago, Vilela, boa noite, audiência da Jovem Pan. Thiago, a gente tem duas camadas no meio dessa história toda aí do Eduardo Bolsonaro, né? A primeira, óbvio, ela é jurídica, e a segunda é política. E é aí que entra um nó cego dessa história toda. Porque o STF, nos últimos tempos, tem assumido cada vez mais um protagonismo político. No caso do Eduardo Bolsonaro, no caso de transformar qualquer um da família Bolsonaro em réu agora, vai ter uma consequência política para 2026. E essa consequência, pelo que eu entendo, independente do resultado, se absolverem o Eduardo Bolsonaro, existe aí um recuo político que vai ser utilizado como arma narrativa em 2026, e a gente sabe que as narrativas aqui no Brasil, elas acabam imperando, e caso ele seja condenado, aí vai acirrar ainda mais esse núcleo radicalizado do bolsonarismo, e isso também vai virar uma pólvora em 2026. Ou seja, o ponto é que esse protagonismo que o STF assume na política, ele vai servir, independente do resultado, de narrativa para 2026. O único ponto que pode mudar aí é como que o Eduardo Bolsonaro vai trabalhar isso, porque nas análises que a gente faz, a família Bolsonaro, quando ela sai muito do jogo político, ela não consegue articular muito bem essa visibilidade. Vai depender muito mais da família Bolsonaro do que do resultado no STF. Ô Vilela, pensando um pouco mais para frente, né? Independente da figura, mas a pergunta para você é sempre técnica. Imaginemos que o Supremo o condene. Ele tem mandato parlamentar, mas está nesse processo de perder o mandato, eventualmente, aí ele perde o foro. Como é que isso funcionaria? Pois ele pode perder o mandato parlamentar, seria uma situação mais ou menos análoga à da deputada Carla Zambelli, né, que a partir do momento em que há uma efetiva condenação e com isso a suspensão dos direitos políticos, há a perda de mandato, o reconhecimento da perda de mandato, e uma situação como essa pode acabar acontecendo com o deputado Eduardo Bolsonaro. O que eu vejo que diferencia fortemente os dois casos é que se trata de elementos de natureza totalmente distintas. O caso de Carla Zambelli, havia ali uma prática mais evidenciada de uma conduta criminosa, o ato de forjar um documento do CNJ. No caso do deputado Eduardo Bolsonaro, eu vejo que está ali a defesa das suas ideias, o que é fundamental dentro da própria atividade parlamentar. Eu vejo que não será fácil aos órgãos de acusação, no caso a Procuradoria-Geral da República, já formulou naturalmente a denúncia, mas sustentar isso ao longo do julgamento, de que ele teria praticado atos que, na verdade, nem lhe são cabidos. O ato que foi praticado são os atos da palavra. E o ato da palavra, ele é resguardado constitucionalmente pela sua imunidade parlamentar. Deixa claro, o termo correto não é inquérito, né? Que eu acabei falando aqui.
Exatamente, o inquérito já passou. Então, Perfeito. a partir de agora, a partir desse momento, nós teremos o início de uma ação penal, onde ele passará a ser réu em uma ação penal. Ação apolítica, né? Isso pressiona ainda mais a família Bolsonaro, a situação dele. Ontem, inclusive, ele foi ouvido aqui pela programação da Jovem Pan, em que ele tem, obviamente, essa postura mais bélica, justamente contra pessoas que fazem parte da direita também. Cleise. Tiago, o que a gente tem ouvido nas últimas notícias é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele finalmente deve indicar um sucessor, que deve ser o Tarcísio. Isso já dá uma sensação de coesão para a direita, mas obviamente mais um personagem da família Bolsonaro tornando-se réu vai ser um problema. Não existe cadeira vazia em política, então alguém ou vai ocupar essa cadeira ou, como eu falei, o Eduardo Bolsonaro, de um possível bastidor, deve articular muito bem para que se mantenha competitivo no jogo político e não cause, principalmente, ruído dentro da própria direita, que era um dos argumentos do Tarcísio para sair candidato à presidência em 2026.